Seja incrivelmente bem-vinda aqui no 21º dia de jejum. É incrível, incrível. Tô gravando depois porque eu estava no retiro de silêncio no domingo, no 21º dia de jejum. Foi o terceiro dia de silêncio. Como é incrível o resultado de um jejum de 21 dias. Pele ótima, nada de tontura, de cansaço, a mente maravilhosa. A mente maravilhosa. Quantas clarezas nesses 21 dias. Muita clareza, muita. Lembrando que o que me acompanhou nesses 21 dias foi a Bíblia Sagrada. Eu usei a da Joyce Meyer, a nova versão, a NVI, e uma Bíblia comentada. Eu reli o livro A Cultura do Jejum, do Luciano Subirá, e li o livro pela primeira vez, O Poder e a Oração, O Poder da Oração e do Jejum, do Mahesh Mushav. Estou com os dois aqui em mãos, e como esse livro do Mahesh é forte, fortíssimo. Quantas histórias assim incríveis que ele traz aqui, do poder da oração e do jejum na vida das pessoas. Ele já fez 60 jejuns de 40 dias. Eu também assisti alguns vídeos da... eu me esqueci o nome da pregadora, mas também foi muito importante nesses dias. E tem uma coisa aqui no livro dele que me deixou muito feliz, porque ele conta de um momento que foi pedido pela esposa dele para fazer jejum e ninguém aparecia na igreja. Poucas pessoas apareceram no primeiro, no segundo, ninguém. Então, uma noite as crianças acordaram e pediram para os pais ir. E ele fala que as crianças são um dos caminhos de Deus falar por nós. Eu acho isso assim 100%. Eu vejo a fala do meu filho Caio, como o Caio trazia respostas desde criança. Sempre, sempre. Como ele tinha as chaves. Como os filhos têm as chaves. Como ouvi-los. Vejo isso com os clientes. Se cada um ligar o botãozinho da percepção. Eu ouvi a criança. Deus fala pelas crianças. Eu tenho certeza, certeza. E o que ficou muito forte foi que Jesus não falou assim... Quando vocês, sabe? Não foi, Jesus falou para jejuarem. Jesus falou, quando jejuarem, não mostrem aparência triste como hipócritas. Então, a gente pode jejuar assim e contar para as pessoas a experiência, que a gente não pode se achar um coitadinho. Eu tô de jejum. Gente, o vitimismo acaba com qualquer coisa na vida, né? Então, o jejum é uma coisa assim imposta por Deus. Eu vou usar como regra na minha vida, já instituir, pelo menos uma vez por semana, um dia de jejum. E aí os prolongados, quando Jesus me pediu, quando eu ouvi isso, como eu ouvi o ano passado, para ser feito agora, nessas datas específicas, eu tinha as datas, tudo certinho. Tanto é que o silêncio também, eu tinha essas datas, não marquei. Live que eu tenho toda quarta no Papo de Empreendedor, e você vê que Deus vai guiando. Eu não marquei a live, mas eu fui fazer uma visita no dia 12 a Carmen Stephens e já entrevistei o Mário, o dono, assim. Levei o microfone sem a pretensão, se desse para fazer 3 perguntas para ele, que validam a nossa metodologia aqui, que vocês sabem o que é mais importante para a vida pessoal, o que é mais importante para os relacionamentos e para o trabalho. E Mário falou comigo 20 minutos e isso se transformou na live do dia 19. Vocês viram que confia no processo. As coisas vão acontecendo. Mesmo que eu não marquei, caiu uma live no meu colo para acontecer. Nunca imaginei que ele fosse ficar 20 minutos lá falando. Normalmente, quando eu entrevistei o Ricardo Amorim, o Ricardo respondeu em 3 minutinhos. É sempre muito rápido. E o Mário ficou lá falando
20 minutos, foi incrível a live que eu fiz com ele. Então Deus vai direcionando, Deus vai direcionando. E uma coisa que está escrito no livro que eu achei muito importante, eu acredito fielmente, ó. Se a oração é a cápsula que contém nossos dons, é um requisito divino, então o jejum é um foguete que levanta todas as orientações. O jejum nos dá vigor, um vigor do espírito, necessário para nos lançar além da gravidade da carne, para os propósitos de Deus. Em oração e jejum juntos, como somente um só acordo, coisas maravilhosas acontecem à humanidade. E eu posso falar que realmente o jejum para mim foi uma coisa maravilhosa, maravilhosa esses dias. Como eu já disse ontem, conforme eu ia abrindo a Bíblia, as passagens estavam todas nos livros. Uma coisa que ficou muito clara para mim, assim, mas muito, 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 muito claro, é que Deus fala individualmente. Então, o relacionamento com Deus é sempre individual, é a gente com a gente mesmo. E aí valida o que eu sempre falo, não deixe as pessoas tomarem posse da sua vida, é você que tem a posse. A gente fica buscando soluções mirabolantes e a solução está na nossa quietude, na nossa presença, na nossa oração diária, no nosso alinhamento diário com a nossa essência, em cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito, da nossa casa, da nossa vida. Mas a todo momento a gente vai nos saindo, né, do caminho de ser a gente mesmo. No livro do Mahesh, ele traz uma lista das coisas que são importantes para fazer o jejum. Eu quero compartilhar com você. Como eu contei aqui, o jejum passa a ser uma coisa normal na minha vida, a partir desse jejum agora espiritual. Eu tinha feito primeiro, lembra, para validar o poder da mente, alguns que Deus tinha me pedido de 3, de 7 dias, de 2, de 1, mas esse foi muito potente. E seguido do jejum de silêncio de mais 7 dias, aos quais 3 eu passei em jejum e 4 normal, foram muito profundos. E nesse dia de silêncio, no jejum de silêncio também foi quando eu tinha muitas coisas guardadas. Eu escrevia muito em cadernos, então eu tinha muitos cadernos, assim. E eu levei isso tudo comigo, com o intuito de olhar, ver o que tinha de importante, o que tinha de importante eu fazer um resumo e guardar, o que não tinha eu deletar. E foi incrível rever toda essa minha história, a importância de tudo que eu vivi. E eu fiquei dentro das águas, eu ia olhando para cada coisa e mergulhava nas águas, cada caderno, e deixava se desfazer, e como se fosse aquilo, sabe? Isso fez parte, eu interiorizei, isso passou por mim. E aí eu vi todas as respostas que eu precisava que estavam ali, naquela minha história. E eu entendi que eu estava no caminho realmente. Quantas mudanças, quantas coisas aconteceram. Eu tinha ali em mãos uns 9 anos de história que foi encerrado ciclos. E esse era um recado de Deus, lembra? O recado que eu recebi para Deus para o ano de 2025, que direciona toda a nossa empresa, e a minha empresa passa a ser uma empresa guiada por Deus. A partir do momento que eu entendi isso, eu não faço o que eu quero, eu faço o que Ele quer. Porque o nosso propósito é construir um mundo melhor para pessoas melhores. A gente está ali realmente para levar mais saúde e felicidade. Mas os programas que Ele quer são colocados pelo tempo que Ele quer. Não é sobre mim, é sobre servir ao mundo. O nosso propósito... Estou tomando um cafezinho, servidos. O nosso propósito é que as pessoas se reconheçam. Cada empresário, cada executivo, cada mulher, cada homem reconheça o seu potencial único de realização, o seu caminho único, que ele é único, a sua empresa é única, não tem outra pessoa, e o importante é olhar para dentro. O tema do ano é transforme-se e transforme o mundo, decida e vá, só vá. Esse tema veio de 4 pontos fundamentais que me foram pedidos
para ser dissertados. Eu ouvi esses temas, eu escrevi sobre eles nas últimas semanas de 2024, que era os 4 temas que deram o direcionamento desse tema central foram: cuide do que você tem, a importância de cuidar do que é nosso. Tudo que nos chega tem que ser bem cuidado, o cuidado faz toda a diferença. Enquanto você não está cuidando fielmente o que você tem, nada mais será lhe dado. Outro ponto extremamente importante foi a gestão, fazer gestão das coisas. Tudo que nos chega, nós temos que fazer a gestão. E o que é fazer a gestão? Envolve o cuidado, mas envolve multiplicar aquilo que te chega. O outro tema extremamente importante é o encerrar ciclos. Como eu falei, 9 anos de história ali de ciclos encerrados eu fiz nesses 7 dias de silêncio. Quantas coisas que estavam abertas ainda. Um dos detalhes, a gente tem que encerrar ciclos. Tudo tem que ter começo, meio e fim. Porque empresas que se dão muito bem são empresas que trabalham por projetos. E projeto tem começo, meio e fim. Então a vida é sobre isso. E o tema, tudo na nossa vida vem de: a gente sonha, tem o sonho. Aí a gente planeja, põe no papel e a gente solta. O que é o soltar? Fazer o que tem que ser feito dia a dia. Desses 4, chegamos ao transforme-se, que é olhar para dentro. Quando você olha para dentro, você muda o mundo. E qualquer decisão que você escolher, decida e vá, só vai. Isso que está nos guiando tudo. Então esse tema, ele é muito importante para todos nós e todos os clientes que acreditam na inspiração. Nesses dias também de silêncio, foi um tema que eu olhei para cada cliente com muito carinho, orei por cada um deles, e eu sei que a gente não se encontrou por um acaso. Então, voltando aqui aos temas do jejum, lembrando que eu trouxe o jejum como uma cultura para a minha vida. Primeiro tempo, quando você jejua, você está se humilhando, você está falando: ó, minha vida não está nas mãos, eu sou mais forte. Uma humilhação no sentido assim, ó, você acha que a mente vai me dominar a fome? É Deus que está ali guiando tudo. O segundo ponto é: você verá as prioridades da vida mais claramente. O reino de Deus se tornará o primeiro na sua vida e os valores ficarão claros para você. Então isso aconteceu muito comigo no jejum. Eu vi a vida assim, principalmente nesses dias últimos que eu fiquei também em silêncio. Quais que são as prioridades da vida? Olhe para as prioridades da sua vida. Lembre-se que as tentações vêm nos desviando do tempo, tirando o nosso tempo de qualidade da gente com a gente mesmo. Você perceberá, o terceiro ponto do jejum, o equilíbrio nas áreas da vida onde existe o desequilíbrio. Eu vi muito. Quais áreas da minha vida que estão desequilibradas e o porquê. É claro, gente, que uma mudança não é de um dia para a noite as coisas. Eu vou falar sobre a minha vida. Eu tenho 47 anos, são 47 anos ali, alimentando o ciclo vicioso. Agora eu não vou da hora pro dia só alimentar o virtuoso, e nem é possível, senão a gente não estaria aqui nesse mundinho. Nós somos seres de luzes e sombras, a gente se desvia a todo momento, daí o alinhamento tem que ser diário. O quarto ponto do jejum, e é muito forte: sua ambição egoísta e o orgulho começam a se dissipar. Você começará a valorizar, na verdade, apreciar as coisas que Deus lhe deu. Ah, o ar é maravilhoso, o sol é maravilhoso. Em vez de reclamar quando eu tiver, se eu tiver, lembra que isso bloqueia tudo na nossa vida? A gente começa a ver os prazeres nos detalhes da vida, nos detalhes, nos detalhes. É muito diferente você comer depois de jejuar por tanto tempo. Você fala: nossa, olha que delícia, olha o alimento. Você começa a ver o alimento, a vida de uma outra forma, isso eu lhe garanto. Você estará mais sensível ao Espírito Santo. E os 9 dons do Espírito Santo trabalharão de forma mais efetiva com você. E olha que interessante, né? Eu abri nesse dia, no último dia, o capítulo que fala sobre os dons.
E aí mergulhei na história dos dons espirituais. Eu já tinha recebido um pedido de pedir para Deus todos os dons espirituais que sejam nos dados numa oração diária que Deus me deu para fazer todos os dias, mas eu nunca tinha me aprofundado nesses dons. E aí eu mergulhei nesse 21º dia nesses dons espirituais. Olha que incrível, coincidentemente, no livro. Então as coisas vão ficando mais claras para a gente. As suas áreas, o 6º ponto, suas áreas escondidas de fraqueza e suscetibilidade emergirão na superfície para que Deus trabalhe com ela. Então, assim, a gente só consegue olhar para a sujeira que está na nossa vida, a bagunça, se a gente aceita, começa a olhar. E o jejum traz isso, traz aqueles podrinhos à tona. Então, isso tá ali, tá à vista e agora. Deus vai ajudando a gente. Deus só pode ajudar aquilo que a gente assume que a gente tem, senão a gente fica, sabe, meio que escondendo, as coisas não acontecem, não. E Deus fará de você uma pessoa menos egoísta. Uma das coisas que mais precisamos é do domínio próprio. Jejuar o ajudará a ter o domínio próprio. Então tem uma promessa bíblica aqui, ó. Conhecerão a verdade os libertará. Que está em João 8,32. Então isso é muito forte, muito forte. Então o jejum é isso, você começa a ver a verdade. O que está visto, está visto. Não dá para mais para ficar. Lembra que tem alguns tipos de jejum, né? O jejum completo, que foi o que eu fiz. E jejum é isso mesmo, nesteia, ficar sem comer, significado da palavra, né? Geral. Mas tem pessoas que fazem jejum rápido, como o de Daniel, que só come legumes, jejua alguma outra coisa, mas jejuar realmente é ficar sem comer nada. E ponto. Foi o que eu fiz. O jejum é uma coisa assim que nos dá muito discernimento. E eu fiquei realmente assim absurdada com a explosão, como eu falei aqui, que é a oração e o jejum juntos. É uma coisa muito forte. Você consegue enxergar aquilo que você nunca enxergou. Então a gente tem que, pra gente se libertar, eu vi alguns espíritos de algumas maldições que estavam em mim que eu não tinha enxergado. Vícios que eu tinha, e eu só enxerguei no jejum. Por mais que eu não conseguia entender que era aquilo que estava bloqueando. Como eu falei, as coisas não vão acontecendo de um dia para a noite. É um processo. E lembre-se, o relacionamento com Deus é sempre um relacionamento individual. Deus fala com você. E quando eu comecei a estudar essa parte dos dons, eu comecei a ler, né? Li sobre eles, que está no capítulo de 1 Coríntios 12. Eu acabei o livro no último dia do jejum, no dia 16, no domingo, e abri a Bíblia onde fala os dons espirituais, e eu assisti uma palestra do Subirá Duas, na realidade, tinha parte 1 e parte 2, que falava sobre os dons espirituais. E eu lembro que a primeira vez que eu vi os dons do Espírito Santo foi eu nunca tinha visto falar sobre. Por mais que eu já tinha ido na igreja, estudado alguma coisa, se foi professora, até professora de medicina foi. E uma joia muito linda da mulher de um cliente. Eu fui dar uma palestra para eles, num planejamento estratégico, e ela estava com essa joia, ela me mostrou, ela falou, eu sempre sigo os dons do Espírito Santo, Grazi. Eu achei muito bonito aquilo. E foi a primeira vez. Aí a segunda vez foi quando eu escrevi essa Eu Profetizo, um dia de bênção em minha vida. Eu escrevi uma profetização de Deus quando eu disse que eu entendi que eu podia profetizar sobre a vida do meu filho e do meu marido. Eu escrevi e li, Deus me falou dos 9 dons. Mas eu nunca tinha estudado como eu estudei dessa vez. Uma coisa que ficou muito forte para mim, não só os dons espirituais, mas é que, gente, tudo que foi dado, você não pode negligenciar o que Deus deu para você.
você tem que colocar, assim, Deus quer que você coloque isso faz boa gestão, né? Que você coloque isso pro mundo. E assim, não fica esperando Deus, você tem que entrar no rio. Você tem que entrar no rio. Quando Deus chamar, você vai entrando, você vai entrando. Quando tem uma passagem bíblica, eu não lembro qual que Deus chama, né, alguém para entrar no rio, e ele vai de pouquinho, mas ele tá nas profundezas. É nas profundezas que as coisas acontecem. Você tem que perder o chão, perder o controle, entender que está na mão de Deus. É nessas profundas, nessas águas profundas, que Deus vai cuidar da gente. Então é mergulhar de cabeça, de cabeça. Então assim, Deus provoca a gente a todo momento. A gente tem que mergulhar e pronto. Quem anda com Deus está acessando o sobrenatural. É isso que a gente quer. Acessar o sobrenatural. E as fés, os dons do Espírito Santo, eu vou compartilhar aqui com vocês. Os dons de poder, né? Que são as manifestações visíveis que existem. O dom da fé, da operação de milagres. O dom da fé aqui, o Subirá contou que um dia ele estava indo abastecer, ele ouviu assim, Deus, continua, não para abastecer não perde a conversa que ele estava com a pessoa. E ele dirigiu 200 km sem combustível. Ele falou, gente, mas como assim, Deus, não abastece, o que eu faço? Ele falou, deixa comigo. Ele foi, então isso é fé. A operação de milagres e os dons de cura. Aí a gente tem os dons de revelação, que são as palavras de sabedoria. As palavras de sabedoria vêm sempre com conselho. As palavras de conhecimento, que são fragmentos de Deus, né? Que Deus fala em algum assunto específico. E o discernimento dos espíritos, que é a percepção do mundo espiritual. E aí a gente tem os dons vocais, o dom da profecia, da variedade de línguas e a interpretação das línguas. Lembre-se que as pessoas são curadas ou pelos dons ou pela fé delas mesmas. Para isso acontecer, gente, a primeira coisa mais importante é você se humilhar. Depois se orar, buscar a face de Deus e se converter dos maus caminhos. Lembra que eu falei dos 3 Os? Ore, ouça e organize a vida. É isso. É isso. Então a gente tem que realmente se humilha, né? Reconhece que você é dependente de Deus. Essa é a humilhação. Não sou eu, é Ele que faz. Ore, ouça o que a voz quer dizer. Busque o caminho de Deus, o caminho reto, que é essa organização que eu falei. E o recado que eu tiro dessa passagem que fala sobre os dons, que é o Coríntios 12, para a vida. Então, é importante a gente entender que cada pessoa, cada um de nós tem um dom único. E a gente tem que olhar para isso, que vem daquilo, né? Seja você, seja feliz. A gente tem que se conectar com o Espírito Santo, que é esse nosso dom único de ser a gente mesmo. Para os relacionamentos, é sempre a gente entender que quando um cresce, todos crescem. Nós somos o corpo de Deus. Nós somos um organismo vivo. A vida só se faz no relacionamento para o outro. Daí, o que eu sempre digo aqui, que relacionamento é pó de ouro. E para o trabalho, eu acredito que seja a gente olhar assim, com muito carinho, o que cada um tem de melhor em cada ponto da nossa empresa, da nossa vida. Principalmente nós, valorizar primeiro a gente. A gente só consegue valorizar o outro quando a gente se valoriza. E aí não tem concorrência, a gente entende que a gente é único. E tem essa coisa, né, do todo, de todos nós juntos. Então fica o convite aí para a cultura do jejum. Eu vou implantar na minha vida, vou implantar essa coisa, essa confiança.
Vanilce é o nome da mulher que eu ouvi. As lives, que também fala muito do jejum, ela tem 79 anos e é extremamente saudável, vive uma cultura de jejum. E olha que interessante, né? Ela conta uma história que vale compartilhar com você. Que quando ela começou a falar na TV, não tinha mulheres falando, não tinha uma pregadora mulher falando. E ela recebeu uma ligação de um empresário que falou: ó, eu vou parar de fazer propaganda para as minhas lojas e eu comprei um horário na TV para você. Mas ele é só aqui, se não me engano, é Salvador. Você tem que vir aqui gravar. E aí ele falou: nossa, e o gravar é mais caro do que o horário em si? Isso que eu descobri, nossa. Então, eu quero que você coloque a sua voz para o mundo aí. E era assim. E ela foi, gravou, parece que ele tinha comprado para 3 meses. E olha como é o poder, que é o mundo espiritual que move tudo. Diz que funcionava assim. Esse horário na TV, ele comprou lá em Salvador. Todas as outras emissoras que não tivessem esse horário comprado, entrava o programa que estava no ar. E não é que ninguém mais comprou esse horário no Brasil todo e ela entrou no Brasil inteiro. Olha, me emociona de ver isso. Como isso é forte, né? Como isso é forte. Como que o que é seu cai no seu colo quando você estiver preparado. Isso é muito forte, não tem sorte, é preparo. Ela estava preparada, surgiu o cara que foi, comprou o horário, deu para ela, mas não foi só ali. O mundo espiritual moveu tudo para que todos os horários fossem fechados. O André Gonçalves também, André Fernandes, também conta isso. Que quando ele estava nos Estados Unidos, uma pessoa ouviu na pandemia uma oração dele, uma pregação, e falou: olha, eu quero te ajudar de alguma forma, o que você possa fazer? Ele falou: nada, eu coloco a pregação, é só por... Não, eu quero te ajudar. Ele falou: se você puder me ajudar, eu queria ter um espaço, eu quero voltar pro Brasil e tal. O cara pagou um ano de aluguel para ele, num lugar que hoje é onde é a igreja dele, que é em Alphaville, Lagoinha. Então, assim, em frente, era um prédio em frente e ele pagou um ano de tudo. E ele falou: do nada eu pude voltar pro Brasil. Então, assim, confia no processo, o que é nosso, cai no colo. E a gente tem que ter humildade para receber também, porque não é fácil receber. Nosso maior medo é ser feliz, é receber amor, receber coisas boas nas diversas áreas da nossa vida. Então é isso. Se conecte com o Espírito Santo, lembrando que a gente só consegue colocar a nossa sintonia, só entra em sintonia com o Espírito Santo se a gente estiver no caminho de autoestima, a gente não tiver com a nossa autoimagem distorcida. Isso tem muito a ver com o autoconhecimento, e é uma das coisas que eu já falei aqui, que o jejum traz autoconhecimento, assim, é incrível o autoconhecimento que o jejum traz. Tudo que nos leva ao autoconhecimento é importante. Tem que tomar muito cuidado agora que tem... Assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que as pessoas... Porque tudo tá distorcido, né? Tudo tá distorcido. Às vezes fala: mas aquela pessoa, o coach, vai achando que você... Gente, pelo amor de Deus, coach é uma metodologia. Só vai fazer você pensar diferente. Ninguém tá se colocando acima de Deus. As respostas estão dentro de você. Então, todos os recursos que você... Seja um coach, uma mentoria, um desenvolvimento... Tudo que você possa fazer para se conhecer é importante. Uma terapia, tudo. Então, se conheça e não se acha que você está no controle, que você não está no controle de nada. É Deus que move tudo, é o mundo espiritual. Aí você vai conseguir se conectar com esse Espírito Santo. E aí você vai passo a passo, né? Você pede, faz uma oração todos os dias, se conecta com a sua essência, cada um dentro das suas crenças, isso é extremamente importante. Nesse nível aí, nem mais nem menos, no seu lugar de potência. Então faz essa oração com vontade, porque tudo que você pede, você vai ser atendido. Entrega os fardos, os problemas nas mãos de Deus, é isso. Transfere o que não é seu para Ele. Consagra a sua vida, né? Coloca nas mãos dele, ele sabe o que é seu. Então eu vou seguir com essa cultura e eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Foi muito importante esses passos, tanto os passos do 21 dias de jejum,
como os 7 dias de silêncio me trouxeram muita clareza de tudo. Quero viver uma vida jejuada, uma vida que tenha pelo menos uma vez por semana um dia de jejum, que é para afinar minha sintonia com Deus. Quero cuidar do templo, que é meu corpo, o templo do Espírito. Então a vida é sobre isso. Vamos confiar no processo, o que é nosso cai no nosso colo. Se a gente estiver cada dia mais nesse caminho interno, de olhar para dentro. E vocês sabem que onde eu fiquei, todos esses dias de silêncio, de manhã, tinha uma libélula linda que vinha passear. Passeava, depois vinham as borboletas. E a libélula mostra esse agir rápido, se colocar em movimento, essa visão 360. Ela é flexível e ela é conectada realmente com a espiritualidade, que é isso. Vamos viver plenamente, autenticamente, de forma autêntica e iluminadamente, quer dizer, sendo iluminado por Deus, que a gente possa renascer a cada ciclo, mergulhando nas profundezas da vida. Seguimos juntos, muito obrigada por ter acompanhado esses 21 dias. Eu espero que a minha experiência possa servir para você. Lembrando que não existem respostas prontas, tudo deve ser validado no seu maior laboratório, que é a sua vida. Foi uma honra poder compartilhar esses 21 dias aqui, trazer o que eu usei para passar nesses 21 dias. E se eu conseguir, se você decidir também, você consegue. Lembrando que eu não estou incentivando ninguém a nada aqui, nem a fazer jejum, nem a orar, nem a nada. Eu estou apenas contando a minha história. E aí você valida no seu maior laboratório, que é a sua vida. De uma coisa eu tenho certeza. A gente só tem 2 opções na vida. Ou a gente escolhe ser a gente mesmo e lutar todos os dias para que a gente... Quanto mais decisões assertivas a gente tome, mais a gente entra no ciclo virtuoso das virtudes, do bem, e saia do ciclo vicioso dos vícios que estira-nos do caminho de ser a gente mesmo. É isso, a gente só tem 2 opções. Eu vou seguindo na luta diária, alinhando todos os dias como escovar os dentes, porque isso não para. Todos os dias. É isso. Um beijo no coração e seguimos juntos. Isso é só o começo. Espero que você continue nos acompanhando aqui no Spotify. O sábado a gente tem Fechando a Semana comigo. A gente tem as séries de segunda-feira. Toda segunda sai um capítulo novo. A gente tem coisas esporádicas, como os 21 dias de jejum aqui. E a gente tem toda quarta-feira o Papo de Empreendedor, que é um papo onde a gente entrevista alguma pessoa e escuta um pouco da sua história, um pouco da sua expertise com o tema que ele escolhe. E a gente sempre termina com as nossas perguntas. O que é importante para você na vida pessoal, você com você? O que é importante para os relacionamentos, porque relacionamento é pó de ouro. E o que é importante para o seu trabalho, porque a vida se faz no servir ao mundo. Um beijo no coração, seguimos juntos e isso é só o começo.